Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre perdão, né? Se você já pegou aí papel, caneta, não esqueça, né? A gente vai colocar algumas coisas chaves, vamos falar algumas coisas chaves aí, e como eu disse, durante esse período de live, nós vamos estar liberando aí para vocês duas ferramentas de coaching que nós produzimos aí, que vai ajudar muito vocês. Então, vamos lá, o pessoal que está no Instagram, vamos lá, o pessoal que está no Facebook, vamos falar um pouco sobre perdão. Primeiro, nós vamos falar sobre uma enquete que nós tivemos no Instagram, e essa enquete no Instagram, realmente, a gente ficou até um pouco... praticamente a gente já sabia, e nessa enquete nós falamos sobre a questão de dificuldade de perdoar. Não é verdade? Então quem tem, e até você mesmo, quem acha que tem uma certa dificuldade de perdoar, levanta o dedinho aí. Uma pessoa já falando sobre a questão de dificuldade de perdoar. Então dificuldade. Primeiro eu preciso entender o seguinte, vamos lá, desde o início, vamos começar já falando sobre perdão. Então o que é o perdão? Perdão, eu preciso entender que nós hoje somos uma sociedade totalmente diferente de antigamente. Hoje, se você for ver, essa sociedade hoje está muito mais adoecida do que a sociedade passada. Principalmente, e muitas vezes até as pessoas falam sobre a questão de que hoje nós estamos na época da informação, nós somos a geração da informação, só que essa informação demasiada, vamos dizer assim, está trazendo um certo prejuízo sobre a nossa vida, porque a gente começa a ficar tão bombardeado de informação, na é verdade, e muitas vezes, e a maioria das vezes, são informações ruins. E na última live, inclusive, eu tinha dito que nós, como seres humanos, já somos propensos a pensar no negativo, a olhar aquilo que é negativo, a olhar aquilo que não dá certo. A maioria de nós, a gente olha aquilo que não dá certo do que aquilo que dá certo. A maioria de nós somos assim. Isso, se não falar 100% de nós somos assim. E por conta disso, a gente acaba machucando muito outras pessoas, porque a gente muitas vezes não tem um certo filtro naquilo que a gente vai falar. A gente não tem um certo filtro no que a gente vai dizer. E muitos de nós ainda somos muito orgulhosos no que se trata assim. Não, mas eu sou assim. Eu sou desse jeito. Quando se trata em relação a casamento, como eu disse, essa live é aberta para todo mundo, quem é casado e quem não é. A gente está falando sobre perdão. E isso acontece na vida de solteiro e na vida de casado. Ontem eu estava vendo uma reportagem falando sobre o número de agressões às mulheres cresceram muito. Cerca de 40%. Cerca de 40%. Agressão física às mulheres nesse período de quarentena. Então, olha aonde nós chegamos, né? O estado que nós chegamos. Então você vê o quanto nós ferimos as outras pessoas. Quanto nós temos às vezes parece até uma certa necessidade em ferir o outro. E a questão mesmo de você ferir as outras pessoas, muitas das vezes é algo assim até inconsciente. Por quê? Porque só fere quem é ferido. Não tem como, né, uma pessoa que está de bem com a vida, uma pessoa que não guarda mágoas, uma pessoa que não tem ressentimentos, uma pessoa que sabe perdoar, que sabe receber perdão. Uma pessoa assim é muito mais difícil ela ferir do que aquela que está cheia de situações, sentimentos guardados ali, acumulado ao longo dos anos. Fica muito mais difícil uma pessoa assim não ferir. Eu falo para vocês por quê? Porque eu era uma pessoa assim. Eu era uma pessoa muito rancorosa. Eu tinha muita facilidade de guardar sentimentos decorrente de vários traumas, várias crenças que eu recebi desde a infância. Então, eu muitas das vezes feria achando que eu não estava ferindo, mas inconscientemente eu agia dessa forma. Até mesmo no começo do casamento, eu tinha determinadas atitudes que feria o Washington.
E pra mim era normal, porque era da maneira que eu aprendi, era algo assim que já estava dentro de mim, sentimentos que muitas das vezes nós acumulamos e precisamos o quê? Externar isso. E aonde a gente externa? Nas pessoas que estão ao nosso lado. Então, tudo aquilo, toda a bagagem, todo sentimento, toda a situação que eu fui acumulando, toda a falta de perdão, toda a raiva, mágoa, porque querendo ou não, quando você não perdoa, você só vai acumulando isso dentro de você. Seja no casamento, seja na infância, na adolescência. E muitas das vezes, o que acontecia? Eu externava, só que eu externava em quem não tinha nada a ver com isso. Ele nem estava lá quando aconteceu essa situação. Porém, a necessidade de externar isso é muito grande, porque chega uma hora que você não aguenta mais ficar com esse sentimento dentro de você. Ou você externa isso de uma maneira física, trazendo doenças, consequências físicas para você, ou você externa isso ferindo outras pessoas. Porque inconscientemente isso faz com que a dor se amenize, a dor passe por um momento. Mas enquanto você não perdoar, enquanto você não se perdoar, enquanto você não receber o perdão, isso vai virando uma bola de neve dentro de você. Todas as vezes que você deixa um sentimento, você ressente algo, todas as suas emoções negativas, assim como mágoa, raiva, tristeza, ódio, isso é transmitido para o teu corpo. Já viu aquelas pessoas que ela tem baixa imunidade? Então tudo ela fica doente. O que é isso? São emoções que vão atacando o corpo dessa pessoa. Isso a gente não está falando bobagem, nós estamos falando de forma científica, de forma comprovada. Se você olhar aí, pesquisar, você vai ver que existem várias pesquisas que falam sobre isso. Que o ressentimento, o sentimento de mágoa, o sentimento de ódio, o sentimento de raiva vai fazendo com que o seu corpo sofra. E sem perceber, quando você vai ver, você já está ali, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Já viu aquela pessoa que ela nunca está bem? Tudo que acontece, se acontecer uma gripe, se acontecer coronavírus, se acontecer qualquer coisa, ela acaba ficando doente. Se você pesquisar a fundo a vida dessa pessoa, se você perguntar para essa pessoa o que é que está acontecendo, ela está passando por um problema sentimental. Ela está passando por um problema emocional. Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos vão externando ali, vai colocando para fora. E aí quando não coloca para fora de forma assim bruta, né? Batendo, gritando, brigando, fazendo alguma coisa desse tipo. E aí muitas vezes isso serve para aquelas pessoas que vão engolindo, né? Até mesmo tem pessoas que descontam na comida. A pessoa começa a comer desesperadamente, ela começa a perder totalmente o equilíbrio nas suas refeições, na sua alimentação. Por quê? Porque ela começa a externar na comida. Então aquela raiva, eu vou comer, né? Eu tô com raiva, vou comer chocolate. Eu tô com raiva, eu vou comer... E começa a descontar, transferir o sentimento dela em relação até mesmo à alimentação. Você vê isso, por exemplo, na questão hormonal. Um exemplo, quando a mulher está num estado de TPM, o que acontece com ela? Ela quer comer, ela fala, eu preciso comer chocolate, eu preciso extravasar de alguma forma, porque os hormônios dentro dela ali estão tá borbulhando. Ó, tem uma pergunta aqui, quando se perdoa, esquecemos o acontecido? Ou o perdão não tem nada a ver com esquecer? Então, até a gente vai falar isso daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre a questão do perdão, porque primeiro o perdão é uma decisão. Então eu decido, eu tomo a atitude, começa com atitude. Então eu tomo a atitude de decidir perdoar. E aí a partir do momento que eu decido perdoar, aí sim eu trago um sentimento. Quando eu falo sobre a questão de sentir perdoar, se você for sentir para perdoar, você não vai perdoar nunca. Porque o que significa o perdão? A palavra perdão já significa assim, perdoar, ou seja, por doar. Mesma coisa no inglês é forgive. Então,
por dar, né? Então, por dar ou por doar. O que é doação? Doação, quando você doa alguma coisa para alguém, você espera alguma coisa em troca? Não. Então, o perdoar é uma dádiva. Ou seja, eu dou sem esperar nada em troca. Isso é perdão. Então, quando eu perdoo, mas não, eu vou ver se ele merece. Não, perdoar não é uma questão de mérito. Perdoar não é uma questão se a pessoa ela está apta para isso ou se ela merece. É uma questão de merecimento. Não é uma questão de merecimento. Então, eu perdoo. É uma questão de doação. E realmente, assim, é um processo onde as pessoas têm maior dificuldade. Eu, no meu caso, eu tinha maior dificuldade em pedir perdão do que receber, né? Então, até mesmo no começo do casamento, o Washington, ele sempre teve muita facilidade em pedir perdão, mesmo quando eu estava errada. Porque eu era daquela que dormia 2, 3 dias longe, mas não pedia perdão. Por quê? Porque na minha cabeça, se eu pedisse perdão, pra mim, era um sinal de fraqueza. Era um sinal que eu estava fraca. E eu falei, não, eu não posso me mostrar fraca. Então, se eu for lá pedir perdão, se eu for falar pra ele, me perdoe, nossa, aí ele vai achar que eu sou fraca, né? Então, olha só a situação. É tanto sentimento, é tanto ressentimento dentro de nós que nós acabamos, né, formulando situações que não existem. Não é o fato de você pedir perdão que você está sendo fraca. Não, você está sendo forte. Porque só pede perdão quem é forte. Só reconhece que precisa, que necessita pedir perdão as pessoas que são fortes. Porque aquela pessoa que se retrai, aquela pessoa que se esconde, aquela pessoa que realmente nega o perdão, infelizmente essa pessoa está fraca. E eu sei porque eu era assim, uma pessoa totalmente fraca. Eu tive que trabalhar isso. Eu falo que sempre é um desafio. Não é difícil, é um desafio. É um desafio você exercer isso na tua vida, mas precisa. Porque isso te traz muitos benefícios. Agora, olha uma coisa interessante, que assim, você precisa entender que você é o único responsável pela dor que você sente. Então, por mais que de repente você tenha algum tipo de ressentimento, alguma questão com alguém, você precisa entender que você é o único responsável por aquilo que você sente. Ah, mas foi fulano que feriu, foi alguém que fez isso, foi ciclano que fez tal coisa. Você é o responsável por aquilo que você sente. Se hoje você é cheio de raiva, se hoje você é cheio de ódio, se hoje você é cheio de sentimentos negativos, pode ter certeza que você é o responsável por esse sentimento. Porque o que eu preciso fazer é me blindar em relação ao que acontece. Por exemplo, se alguém vier e falar alguma coisa para você que você não se agrada, como é que você vai lidar com isso? Como é que você lida com isso? Você lida como algo normal? Ah, não, tudo bem, ele estava com a cabeça cheia naquela hora, então não vou nem esquentar. Ou não, aquilo entra dentro de você. Entra, você armazena aquilo, por quê? Mais uma vez, nós somos os únicos responsáveis por aquilo que nós sentimos. Então, eu sabendo isso, eu tenho que filtrar aquilo que eu sinto. Eu sabendo que eu sou responsável, você é o responsável por de repente lhe trazer uma depressão ou uma ansiedade. Você é o responsável por isso. Você é o responsável em falar assim, ó, eu vou continuar na cama ou não, eu vou levantar e vou começar do zero. Opa, chega. De repente você teve uma traição, de repente alguma coisa aconteceu em relação ao teu casamento ou em relação ao passado, alguém que lhe traiu, e aí você entrou num tempo de depressão. A questão de sair ou não vai depender de você. Por quê? Porque todo sentimento entra no teu coração de acordo com aquilo que você deixa com que entre. Aproveitando, tem uma pergunta aqui. É válido pedir perdão para alguém, sendo que quem errou não foi você? Com certeza. Com certeza é válido. Sabe por quê?
Porque se isso está trazendo algum tipo de sentimento para você, quem vai sair ganhando exclusivamente vai ser você. Então você vai se libertar disso, por mais que não foi você que errou. Isso vai trazer um benefício para você. Porque se você ficar com esse sentimento, se a pessoa nunca vai te pedir perdão e você vai guardar isso, você vai acabar sendo prejudicada. Então, com certeza é válido você pedir perdão. Você realmente chegar diante dessa pessoa e expor isso. Porque a gente fala sobre a questão de liberdade, né? Então, quando você libera alguém, você pede perdão a alguém, ou você é perdoado, enfim, né? Quando há essa reconciliação, existe a libertação. O que é isso? A partir daquele momento, um exemplo, alguém que te feriu fazem 20 anos atrás que alguém lhe feriu. E durante esses 20 anos você trouxe isso para você e você sabe que toda vez que você pensa naquilo, aquilo te dói. Enfim, durante 20 anos você foi trazendo esse sentimento. Enquanto você traz esse sentimento, você amarra a sua vida e amarra a vida da outra pessoa. E aí muitas vezes você não consegue alcançar, conquistar aquilo que você quer por causa desse sentimento que há 20 anos você traz dentro de você. Quando você para e decide perdoar, fala, olha, independente da pessoa, independente se ela vai me pedir perdão ou não, eu sei que foi ela que errou. Eu tenho consciência disso. Mas enquanto eu não perdoar, ou então enquanto eu não for lá e pedir perdão, olha, eu não sei o que eu te fiz, e aconteceu isso, eu não sei se está certo ou não, mas eu quero lhe pedir perdão em relação a isso. É diferente também, por exemplo, teve uma vez, eu lembro na adolescência, nós estávamos num retiro, e aí de repente chegou uma menina até mim, e aí falou assim, olha Washington, eu quero lhe pedir perdão. Eu falei, ok, tudo bem. Aí ela pegou e começou a falar assim, eu quero lhe pedir perdão, porque você é um grosso, você é isso, você é aquilo outro, e começou a falar um monte pra mim. Aí eu não entendi muito bem, porque ela estava me pedindo perdão, e porque eu era um grosso, porque eu era, enfim, eu falava um monte de coisa e tal, uma série de coisas. Perdão com acusação não é perdão. Você tem que perdoar e não acusar. Então tem essa diferença. Eu sei que eu terminei ali e falei, eu te perdoo então. Mas eu preciso tomar muito cuidado da maneira como eu peço perdão. Até nos stories que nós fizemos ali do Love Life, muitas pessoas falaram assim sobre a questão de não conseguir. Ela até é fácil em perdoar, mas ela é muito difícil em pedir perdão, né? Aí eu perdoo fácil. Se eu chegar até você me perdoa, mas eu chegar até você, aí pronto, aí muda a situação. Né? O fato de aí eu ir até você e falar assim, olha, me perdoa, aí porque aí já entra a questão do orgulho. Então o orgulho, a soberba faz com que peraí, se eu for lá pedir perdão, eu vou me rebaixar. Se eu for lá e pedir perdão, eu vou mostrar que quem errou foi eu, e eu não quero mostrar isso. Aí sabe o que eu te falo, sabe quando você vai ser liberto disso? Nunca. Enquanto você ficar aí remoendo o passado, enquanto você ficar remoendo sentimentos, enquanto você ficar remoendo situações, você nunca vai se libertar disso. E consequentemente você não consegue evoluir em nenhuma área da tua vida. Não tem como. Às vezes a gente acha, não, eu tenho problema no casamento, mas eu não vou pedir perdão, deixa pra lá. Aí vai chegando de mansinho, né? Você já viu aqueles gatinhos que vai chegando, alisando e não conversa, não expõe o sentimento, não arruma aquela situação. Isso vai gerando mais sentimentos dentro de você. E não vai afetar somente o teu casamento, vai afetar a tua vida com os teus filhos, vai afetar a tua vida acadêmica, a tua vida profissional, vai virando uma bola de neve, vai chegando em todas as áreas da nossa vida. E é isso que nós precisamos entender, porque muitas das vezes estamos estagnados, estamos parados e não entendemos por que está acontecendo isso. Uma das maiores evidências
de que precisamos pedir perdão, de que precisamos, né, liberar a vida de outras pessoas. São sentimentos que surgem de nós. Pessoas negativas. Sabe aquela pessoa negativa que tudo vê as coisas pelo lado ruim? Ela só enxerga aquilo que é ruim. Aquelas pessoas que insultam, aquelas pessoas que só saem palavras de maldição da boca dela. Tudo ela maldiz. Então o que acontece? Isso são consequências de sentimentos guardados. Se tem sentimentos guardados, precisa ser liberado. Precisa ser liberto disso através do perdão. O coaching ele fala assim, que existe o estado A, o estado, né, atual, e o estado desejado, que é o estado B. Então, o que eu faço para sair do estado atual e para chegar no estado desejado? Existe um caminho que você precisa percorrer. Agora, para você sair do estado A, eu preciso entender o que aconteceu no passado. O nosso mentor mesmo, que é o José Roberto, ele fala sobre a questão de qual é a história que você conta da sua história. Primeiro que já começa por aí. Qual é a história que você conta da sua história? Porque muitas vezes tudo aquilo que aconteceu no passado, você foi trazendo para dentro de você, e isso acabou formando em você uma pessoa muitas vezes deprimida, uma pessoa sem alegria, uma pessoa sem vontade, uma pessoa sem ânimo. Baixa autoestima, complexo de inferioridade. Que às vezes até dá um despertar assim, sabe? Poxa, eu queria fazer alguma coisa diferente. Poxa, eu queria ser diferente. Poxa, eu queria ter algo a mais. Queria ter sucesso. Eu queria alcançar, mas eu não sei o que me prende. E aí, quando você vai ver, é que muitas vezes você foi paralisado por uma palavra que te disseram. Às vezes você se paralisou por alguém que lhe feriu. Alguém que de repente disse para você que você não ia conseguir. E a questão muitas das vezes não é nem a palavra, é o sentimento que é gerado através dessa palavra. Então, há uma diferença. O sentimento que você gerou. Sim, há uma diferença quando alguém te insulta, alguém te magoa e você sabe ressignificar aquilo. Ou quando a pessoa te insulta, quando a pessoa, né, fala algo que você não gosta e você guarda aquele sentimento, aí que está o problema. Então, para que eu alcance o estado desejado, eu preciso transformar o meu passado. Mas transformar a maneira assim... Da outra vez eu falei sobre a questão de excesso de passado negativo, depressão. E se eu levo a minha história, porque todo mundo tem uma história. Todos vocês são livros, né? E aí cada livro, cada capítulo conta um dia dessa história. Então nós somos um livro. E de repente, se na minha história eu coloco, olha, no passado aconteceu isso, no passado eu fui traído, no passado e tal. E toda vez que você fala isso te dói. Toda vez que você lembra do passado e isso te dói, você nunca vai conseguir chegar aonde você quer. Nunca. Se todas as vezes que você lembra do teu passado, lembra que alguém disse que você não alcançaria, que você não seria ninguém, e todas as vezes que você lembra isso te dói, você nunca vai chegar onde você quer chegar. Nunca você vai chegar ao seu estado desejado. Por quê? Porque a maneira como você olha a sua história está prendendo o seu futuro. A maneira como você olha a sua história está prendendo o teu futuro. Nós somos em 4, eu e mais 3 irmãos. E nós tivemos um passado não muito bom. Tanto é que quando a gente está em família, a gente brinca, fala sobre as questões do passado, fala de algumas coisas que a gente já vivenciou. Os meus pais mesmo foram muito, muito guerreiros mesmo em tudo aquilo que eles fizeram. Mas hoje a gente fala sem dor. Quando a gente fala do passado, a gente fala sem dor. Por quê? Eu preciso entender a maneira como eu olho a minha história. Você precisa dar valor à sua história. Você precisa dar valor, mesmo que de repente você tenha sofrido, mas o teu sofrimento fez com que você tomasse de repente decisões que te ajudaram a chegar até aqui.
Que o teu sofrimento, aquilo que você passou, aquilo que você viveu, tudo aquilo que aconteceu, por exemplo, a gente já ouviu casos assim, nós mesmos já ouvimos casos de mulheres que foram estupradas, mas elas pensaram e viram, olha, eu não posso ficar toda vez, olha, porque quando eu fui estuprado, olha, quando eu fui... É difícil, é muito difícil. É uma situação assim complicadíssima. Só que se essa pessoa não ressignificasse a vida dela, ela não conseguiria o marido que ela tem, não conseguiria os filhos que ela tem. Se ela não ressignificasse a vida dela, ela não conseguiria ser a empresária que ela é. Porque ela usou aquilo não como sofrimento. E muitos casais, porque tem problema na família, porque tem problema entre o casamento, porque muitas vezes eu não consegui ressignificar a minha história. E por não conseguir ressignificar a minha história, eu trago para dentro do meu lar o sofrimento que eu tive no passado. E aí o teu presente vai ser sofrido, o teu futuro vai ser sofrido. Então você precisa olhar a tua história e contar a tua história de uma maneira diferente. Para isso você precisa perdoar. A Leila escreveu: nossa, mas é difícil se livrar da dor. É um desafio se livrar da dor, mas o único caminho é o perdão. Não tem como você se livrar da dor se você não perdoar. É impossível. Enquanto você não liberar o perdão, enquanto você realmente não ressignificar, essa dor não sai da tua vida. E isso é uma escolha. Eu escolho perdoar, eu escolho me libertar, eu escolho me livrar dessa dor. É uma decisão. E essa decisão é exclusivamente sua. Não tem como teu marido decidir, os teus filhos decidir, seja quem for. É pessoal, é individual. Nós decidimos em que nível queremos chegar. E uma coisa que nós precisamos analisar na nossa vida é o quê? Que errar, todos nós erramos o tempo todo. Até mesmo quando nós queremos, agradar, muitas das vezes nós erramos. E precisamos entender que errar vai fazer parte da nossa vida. Por isso que precisamos perdoar, precisamos entender, precisamos nos colocar no lugar do outro, precisamos nos colocar no lugar do nosso cônjuge. E muitas das vezes nós não temos essa percepção. Nós queremos julgar, criticar, nós queremos estourar, xingar, e não é esse o caminho. Precisamos realmente tomar uma outra atitude para que não venhamos viver de dor. Porque o perdão, ele não é somente das coisas que aconteceu lá no passado. Não, é constante. Às vezes tem coisa que aconteceu ontem, que aconteceu hoje, agora, você precisa perdoar. Você precisa se livrar disso, porque senão isso vai trazer consequências lá no futuro para você. E o que você precisa entender, Leila, é que a questão é um processo. Então, assim, ninguém perdoa e esquece. Ninguém perdoa e deixa de sentir. É um processo. Por um exemplo, um casal mesmo que nós atendemos, o qual a mulher foi traída. Ela decidiu perdoar. Agora, vai haver um processo. E qual é o processo disso? Ela vai sentir, ela vai chorar, às vezes ela vai ficar deprimida, vai acontecer algumas coisas, ela vai querer se trancar no quarto. Enfim, é um processo. E ninguém vai falar assim, olha, decidi perdoar, estou livre, ai, agora que gostoso, não estou sentindo mais nada e tal. Não é assim. É um processo. Só que aí é uma decisão, aí é uma outra decisão. De você não deixar com que esse sentimento retorne no teu coração. Aí essa é uma decisão. Então primeiro eu decidi perdoar, decidi. Agora eu vou continuar sentindo, durante um tempo eu vou continuar sentindo. Agora eu posso dominar o meu sentimento. Tanto é, o que a Bíblia fala? Irai-vos, porém não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Mas o que é isso? Então o sentimento ele vem. Então veio aquele sentimento, poxa vida, que raiva, que ódio, não sei o quê. Mas o que eu vou fazer com aquilo? O que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo? Então eu posso fazer com que ele não me domine.
E aí, graças a Deus, a gente conseguiu ajudar muitos casais, e a maioria dos casais que nos procuram, e infelizmente é até complicado isso, porque a maioria dos casais que nos procuram meio que já está no pavio, né? No fim do pavio. Bom seria se tivesse já um acompanhamento diário. Não, nós estamos bem, mas estamos caminhando juntos e tal, e graças a Deus vamos caminhar junto. Aí eu preciso de dica, eu preciso de informação. Muitas vezes a pessoa já está no final. E a maioria das vezes é por questão de traição. E aí, uma coisa que você precisa entender, que foi o que eu já disse aqui, é um processo. É um processo. Você não vai se livrar da dor de uma hora para outra. Isso não tem como, mas você pode dominar a sua dor. Então, opa, peraí, deixa eu aqui, eu vou dar uma respirada, vou dar uma maneirada e tal. E, inclusive, a outra pessoa também tem que entender que a outra pessoa está passando por um processo. Então, um exemplo, eu traí e ela ficou totalmente arrasada por conta disso. Eu a traí. E aí agora eu vou passar por um processo. Aí eu chego lá na frente e falo, mas você não me perdoou? Mas a ferida foi ela. A pessoa que foi ferida foi ela. Então eu, como o agressor, eu tenho que entender que agora ela vai precisar passar por esse processo. E eu vou precisar respeitar esse processo. O processo de dor, o processo de libertação. Eu preciso aprender isso, que ela vai passar por isso. E eu vou precisar respeitar. A Raquel, ela diz assim, eu já passei por isso, passei anos sofrendo e tive uma experiência extraordinária com Deus. Pedi muito para Deus, eu queria ser liberta, eu não aceitava viver com esse sentimento. E foi uma viagem para Israel, quando desci nas águas do Rio Jordão, Deus fez um milagre. Hoje me sinto blindada, não dói mais, foi maravilhoso. Amém. Agora, a única coisa que eu preciso entender também, Deus ele nos dá esse refrigério. Glória a Deus pela sua vida, Raquel. Glória a Deus mesmo. Deus abençoe você. Deus ele nos ajuda em relação a isso. Porém, a decisão de não sentir mais, a decisão de fazer com que essa dor se estanque, é minha, é pessoal. Deus ele nunca vai tirar um sentimento do teu coração. Então eu creio, e o que eu entendo é que Deus ele te ajuda, porém a decisão precisa ser sua. Então eu decidi não sentir mais. E que bom que você decidiu isso, Raquel. Que bom que você decidiu isso sobre a sua vida aí. Então vamos falar lá sobre os 3 tipos de perdão. Primeiro perdão é a questão de perdoar a si mesmo. É o auto-perdão, que nós falamos até inclusive no início da live, né? Eu acho que a gente poderia falar um pouco dele, porque muitas das vezes nós nem nos damos conta de que estamos com algum sentimento de culpa em relação à nossa vida. O auto-perdão ele é muito importante para que você realmente cresça. Nós nos culpamos muitas das vezes de ter casado cedo, de ter filho cedo, de não ter feito aquela faculdade que a gente gostaria de fazer. Se eu tivesse feito diferente no passado, se eu tivesse escutado o que tal pessoa falou, se eu tivesse feito de uma outra maneira, eu creio que a minha vida seria diferente. Ou seja, o sentimento de culpa vai tomando conta da vida da pessoa e ela nem se dá conta de que ela mesmo não se perdoou. Então isso precisa ser livre da nossa vida. Nós precisamos nos libertar desse tipo de pensamento, desse sentimento de culpa. A todo momento nós estamos nos culpando. Nossa, aí vem aquele sentimento de que nós não valemos nada, de que nós não prestamos, de que tudo que a gente faz não dá certo, de que tudo que a gente faz as pessoas não gostam. Começa a entrar aquele sentimento de autocomiseração, vitimismo. Nós somos vítimas da sociedade, somos vítimas, né? Começamos a absorver tudo aquilo que é ruim. Por quê? Porque nós temos sentimentos de culpa, nós não nos perdoamos. Achamos que o mundo está conspirando contra nós. O tempo todo nós temos esse tipo de sentimento. Por quê? Porque nós não aplicamos o auto-perdão. Por isso que é muito importante você se conhecer.
A partir do momento que eu aprendi a ter um autoconhecimento sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas limitações, sobre aquilo que eu penso, isso muda totalmente a nossa percepção em relação à nossa vida. Tem momentos que nós erramos. Mas isso, você não pode ficar se julgando o tempo todo, você não pode ficar se criticando, você não pode aí ficar colocando você todo o tempo aí, né, no tribunal. Se comparando com uma outra pessoa, porque às vezes a gente se compara com uma outra pessoa de uma maneira assim, é aquilo, né? Eu queria ter a sua vida, igual aquele filme, eu queria ter a sua vida. Só que uma coisa, ninguém sabe aquilo que você passou, ninguém sabe aquilo que você viveu, ninguém sabe quando foi difícil para você, ninguém sabe. E muitas vezes você vai se martirizando justamente por isso. Você fala assim, poxa vida, meu Deus, eu queria tanto, nossa, que burra que eu sou. A gente já ouviu muito isso mesmo. E falou, nossa, que burra que eu sou. Ai, um exemplo, o marido traiu a mulher e a mulher fala, ai, que burra que eu fui. Trazendo a culpa para ela. Então, e aí ela pode até mesmo trazer isso, esse peso nela, no relacionamento com o filho, enfim, uma série de coisas, porque ela vai se culpando, ela vai se machucando, ela vai se ferindo. A questão da traição, nós já ouvimos casos também de que o marido já traía há muito tempo e a mulher sabia. A mulher já sabia sobre a questão de traição. Só que, o que acontecia? Que ela se achava a culpada. Não, mas o fato dele tá me traindo, é porque eu não sei o quê, porque é lógico, muitas vezes a gente tem uma certa culpa nas coisas que acontecem na vida, sim, mas isso não quer dizer que eu vou parar minha vida por causa disso. Todo mundo erra. Você erra, eu erro, ela erra, todo mundo erra. Mas muitas vezes essa falta de auto-perdão está fazendo com que você não cresça. Essa falta de auto-perdão está fazendo com que você não desenvolva. Porque toda vez que você vai tentar alguma coisa, você fala assim, poxa, mas eu não tenho o primeiro grau, se eu tivesse feito o segundo grau, se eu tivesse feito uma faculdade, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse feito não sei o quê. Tem tanta gente que você mesmo conhece que hoje é um empresário de sucesso e não tem faculdade, não tem nada. Então, se perdoe. Se perdoe. De repente, se você olha para o seu corpo e fala, ai, nossa, eu não estou feliz, ai, como eu estou feia, ai, como eu estou gordo, ai, como eu estou não sei o quê, porque eu comi demais, ai, porque eu não sei o quê, e aí você vai se culpando. Se perdoe, fala, não, eu me perdoo, eu quero liberar perdão para mim. Porque o que vai acontecer? Aí você vai trazendo essa culpa, um exemplo falando sobre a questão de obesidade, você vai trazendo essa culpa, você vai comendo ainda mais, você fica arrependido porque você comeu demais, e aí você fica num estado triste, aí para você se alegrar você faz o quê? Come de novo. Aí fala, eu vou comer de novo, e aí você come, e aí vai comendo e tal, é a mesma coisa. E é aquele ciclo. Então, se perdoe, libere perdão para você. Coloque aí num papel, e até no encontro de casais, a gente sempre nas palestras a gente sempre coloca sobre isso, coloca no papel. E aí escreve lá, olha, eu me perdoo por não ter terminado tal coisa, eu me perdoo por não ter feito tal coisa, eu me perdoo por não aguentar e acabar comendo muito, eu me perdoo por... Enfim, vai colocando ali. E é muito interessante que você vai se conhecendo, porque são sentimentos que estão dentro de você e você nem se dá conta que são culpas que estão paralisando a sua vida. Eu fiz assim, quando eu comecei a fazer esse auto-perdão, eu fiz uma lista enorme, eu falei, meu Deus, eu tenho que parar realmente de me culpar, de me julgar, de me criticar. Aí isso você começa a externar dentro da tua casa, você começa a procurar culpados. Não, eu não tô desse jeito porque eu casei com você. Eu tô desse jeito porque você não fez isso, você não fez aquilo. Aí começa a crise conjugal, começa as brigas dentro de casa, até mesmo com o filho. Quantas vezes eu já ouvi mulheres falando, se culpando porque teve filho cedo.
passou, você já teve, para de se criticar, para de se culpar, agora bola pra frente. Porque isso pode trazer até consequências pro teu filho. Porque aí de repente ele vai achar que ele é o culpado. Sim. De muitas vezes você... Porque às vezes fala, poxa, porque eu casei cedo. Aí seu marido olha pra você e fala, caramba, poxa vida, então quer dizer que eu sou o problema. Ou então, nossa, porque eu tive filho cedo. Aí o seu filho olha e fala, poxa vida, caramba, tá reclamando de mim, então eu sou um peso. Então, auto-perdão. Então depois pega aí esse caderninho que nós falamos no início da live, pega esse caderninho e escreve, faz o auto-perdão, mas faz mesmo. Não deixa de fazer não, você vai ver como isso vai te ajudar e ajudar muito. O segundo tipo de perdão é perdoar o outro. E nós vimos ali nos stories, né, que nós fizemos, nessa enquete, de como as pessoas não conseguem, e aí a pergunta acho que era, você tem dificuldade em perdoar a pessoa? E se não me engano, acho que deu 80%, 80% a 20%, 70% a 30%, alguma coisa assim do tipo. A dificuldade que a pessoa tem de perdoar. A dificuldade que a pessoa tem... Por quê? Existe até aquela palavra mesmo na Bíblia que fala sobre o filho pródigo. Acho que todos vocês conhecem. Que existiam 2 filhos, mais novo, mais velho. E de repente esse mais novo fala para o pai, olha pai, eu quero a minha herança, quero o dinheiro da minha herança, quero curtir tudo, quero saber o que tem no mundo. E aí ele pega a herança lá e vai embora. Gasta tudo, acaba gastando toda a herança e lá na frente ele se arrepende. Vê, poxa vida, não tenho mais dinheiro, não tenho mais nada, estou comendo comida aqui para porco. E lá na casa do meu pai eu tinha tudo. O que ele faz? Ele pega e volta. Quando ele volta, de que maneira o pai aceita esse filho, o filho mais novo? Ele abre o braço e aceita esse filho mais novo. Aceita de volta esse filho mais novo, faz uma festa para ele, chama os servos e fala, vamos fazer uma festa para ele, vamos fazer algo para ele. O que é isso? É a dádiva, é o perdoar. É uma dádiva. O menino merecia? Não. Mas perdão não é uma questão de merecimento, é uma questão de doação. Então o pai ele pega e faz essa festa para o menino e aceita o menino de volta. Agora olha o outro tipo de perdão, o outro tipo, aquele que não gosta de perdoar. O que acontece com o irmão mais velho? O irmão mais velho olha tudo isso e fica revoltado, porque ele olha e fala, que isso, como é que pode? Meu irmão fez tudo o que tinha que fazer, gastou o dinheiro da herança, fez um monte de coisa, chega em casa, meu pai abraça, faz a festa para ele e ainda dá um anel para ele. Que isso, que coisa é essa? Porque dentro desse homem, dentro desse irmão mais velho, estava a questão de, não, eu perdoo se houver merecimento. Não merece, eu não perdoo. E quantos de nós somos assim? Quantos de nós esperamos isso? A gente espera do cônjuge, a gente espera de fulano e tal, o ciclano, merecimento. Não, ele não está merecendo ainda o meu perdão. Enquanto isso, você está ficando amarrado junto com ele. Enquanto isso, a sua vida está ficando amarrada também. Aí a gente fala assim, não, ele vai sofrer. Não, você também vai. Você também vai sofrer. Então o que você precisa fazer? Libera perdão. Libera, perdoar o outro. Então esse é o segundo tipo de perdão, é liberar o outro. Libera ele para que você seja livre. E o terceiro é pedir perdão. O pedir perdão nessa enquete foi pior do que a outra, que era liberar perdão. Por quê? Pedir perdão aí requer muito mais, porque é você que tem que ir primeiro, né? Porque quando é a questão de eu perdoar, então a pessoa veio até mim e muitas vezes eu, né, naquele orgulho, se ela veio até mim é porque ela entendeu que ela errou, então eu até infla, né? O ego até. Aí eu lhe perdoo. Não é verdade? É assim. Agora quando é o contrário, aí é muito mais difícil. Então quando eu pego e falo assim, eu vou até essa pessoa pedir perdão para ela. Requer muito, requer decisão.
E é aquilo que nós falamos, muitas das vezes o nosso sentimento é que somos fracos, né? Em relação a isso. Eu vou lá pedir perdão, isso vai mostrar um sentimento de fraqueza. E não, quando você faz isso aí que você é forte mesmo. Você tomou essa decisão, deixou de lado o eu, deixou de lado todo o ego, todo o orgulho e assumiu realmente a posição de fazer a diferença na tua vida. Com certeza isso vai fazer a diferença na tua vida, na tua casa, na tua família. Quando nós tomamos essa decisão de mudar a nossa percepção em relação às outras pessoas, de mudar a nossa percepção em relação ao próximo, né? Perdoando, amando, se colocando no lugar do outro, tudo fica melhor, tudo muda. A sua vida começa a alavancar. Você começa a construir coisas que você jamais pensou em construir. E às vezes você pode estar achando, nossa, mas é tudo isso? Sim, é tudo isso. O perdão, ele é fundamental na nossa vida, o tempo todo. O fato de eu não ir lá pedir perdão, eu posso ocasionar consequências na minha vida muito grandes mesmo. Então eu pensando em mim também, por isso a questão de pedir perdão também é uma questão de inteligência. Porque aí eu pensando em mim, eu não quero travar a minha vida. Eu não quero bloquear o meu resultado, eu não quero bloquear o meu estado desejado, eu não quero bloquear isso. Então o que eu vou fazer? Vou lá pedir perdão. Então se você e eu creio que vocês são, porque nessa live só tem gente inteligente, só tem gente esperta, seja o primeiro, vai lá, chega em quem te feriu e não fala assim, olha, eu te perdoo. Não, chega em quem te feriu e fala assim, olha, eu quero lhe pedir perdão se eu lhe causei alguma coisa e com isso fez com que você teve essa atitude. Mas eu quero lhe pedir perdão. Eu quero liberar minha vida. Se ele falar sim ou falar não, aí já é uma situação dele. E se ele falar não, não fique preocupada. Não fique preocupado. Aí é uma questão dele, o emocional dele, a vida dele. Aí é a vida dele. Então faz a sua parte. Faça a sua parte. Porque quem vai se libertar, quem vai ser livre, se tornar livre, vai conquistar tudo. Porque a partir daquele momento pra frente, você vai ver, parece, já aconteceu isso, que você foi lá, pediu perdão, ou então perdoou alguém, parece que um peso saiu das suas costas. Quantos já aconteceram isso, né? Sentiu aquela situação, nossa, um peso saiu das minhas costas, que coisa maravilhosa. E realmente, existe um peso emocional, existe um peso que vai atrasando aí a sua vida. Então eu preciso entender que há necessidade de perdoar a outra pessoa. Então abrir mão do eu e decidir perdoar é o início do processo de cura da alma, com certeza. É o início do processo. É o início de todo o processo. Então abrir mão do eu, isso é verdade. Depois que eu perdoei, realmente a minha vida andou. E não é? Porque às vezes você vê assim, a minha vida profissional não tem nada a ver com a minha vida, sei lá, minha vida matrimonial, minha vida conjugal. Tem a ver sim. Porque se você não está bem com a sua esposa, você chega no serviço descontando em todo mundo. Se você é patrão, você não está bem com seu filho, você chega no serviço lá e manda os outros embora só porque te encheu o saco. Porque você não quer descontar no filho, você vai descontar em outra pessoa. Então realmente, quando eu peço perdão, não só uma área da minha vida é desatada, como todas as áreas da minha vida desata. Existe até, a gente está usando bastante a Bíblia aqui, mais uma vez, é algo que eu acredito, eu respeito a sua crença, eu respeito aquilo que você acredita. Mas falando novamente sobre a questão da Bíblia, olha o que a Bíblia fala sobre a questão de se você vai fazer uma oferta a Deus, se você vai entregar uma oferta a Deus e tiver algum sentimento no teu coração em relação a alguma pessoa, o que a Bíblia fala? Deixa a sua oferta lá, não é isso que ela fala? Deixa a sua oferta, vai, se reconcilia com essa pessoa e depois faz a oferta. Ou seja, enquanto você estiver amarrado com uma pessoa, você vai estar amarrado com Deus.
Enquanto você estiver amarrado com alguém, você vai estar amarrado com o universo. Pode ter certeza disso. As coisas não fluem porque enquanto você não estiver bem com alguém, o universo não flui. Então eu preciso ser muito, mas muito mesmo inteligente e falar, olha, eu vou contra o meu eu vou contra o meu orgulho, eu vou contra a minha soberba, eu vou contra os meus sentimentos, meus pensamentos, eu vou contra mim mesmo e eu vou lá liberar perdão para essa pessoa. Eu vou lá abrir meu coração para essa pessoa. Eu vou lá pedir perdão ou perdoá-la, enfim, eu vou fazer isso. Vou tentar dar um passo à frente, foi maravilhoso. Legal. Não, a questão, só vou te corrigir uma coisa. Ótimo, excelente. Só tira esse vou tentar. Porque quando a gente fala assim, tentar, a gente não faz. Fala vou. Fala vou dar um passo à frente. Foi maravilhoso, entendeu? Eu vou fazer, determina isso. Porque todas as vezes que a gente fala sobre a questão de tentar, a gente não faz. E outra coisa, nunca coloque a palavra difícil, sempre coloca como um desafio. Porque o tempo todo nós estamos sendo desafiados a fazer alguma coisa. E quando nós somos desafiados, nós queremos vencer, nós queremos conquistar. Então, lance fora a palavra difícil, coloca, é um desafio, eu vou vencer. É isso aí. Então, assim, que vocês possam, a partir de hoje, possam mesmo, dentro da sua casa, pensa sempre no seu marido. Vocês têm filho, a maioria de vocês, eu acho, tem filhos. Toma muito cuidado, porque senão você está trazendo aí alguns traumas, crenças limitantes na vida dos seus filhos. Por causa de um sentimento que você ainda tem em relação a outra pessoa. Você já percebeu que a maioria das... Você que tem filho agora, você já percebeu que a maioria das vezes quando você tem algum problema lá fora, você desconta no teu filho, muitas vezes ele é o primeiro a receber essa carga negativa? Você já percebeu isso? Já percebeu que muitas vezes quando você tem um problema no serviço, você tem um problema na igreja, você tem um problema na escola, você tem um problema na faculdade, você tem um problema, enfim, uma série de outras coisas. Todas as vezes que a gente tem problema lá fora, os primeiros atingidos são os nossos filhos. E aí, quais são os pais que nós estamos nos tornando? Quais são os pais que nós estamos nos tornando? Porque de repente teu filho está ali cheio de amor para dar, ele ainda é uma criança ou já é um adolescente e precisa de muita atenção e a gente não consegue porque a gente está cheio de problema dos outros. Porque a gente está cheio de situação mal resolvida. Qual é os filhos que a gente tá gerando? Quais são esses filhos? Qual é o tipo de filho que a gente está gerando? Que vão ser os adultos, né, do futuro. Que vão ser os adultos do futuro. Então, assim, não despeje neles traumas, não despeje neles situações ou sentimentos. Como eu disse no início, qual é a história que você conta da sua história? Se a tua história do passado te causa dor, então pensa aonde está trazendo dor, qual é a situação que está trazendo dor. Ressignifica isso e faz, não, aquilo que eu passei, aquilo que eu vivi me trouxe até aqui. Me trouxe até aqui e hoje eu sou o homem que sou, hoje eu sou a mulher que sou por causa da minha história. Não se envergonhe da sua história. Aceite. Todos nós temos que aceitar a nossa história, porque já passou. Foi a história que nós tivemos. Quando eu aprendi a respeitar a minha história, quando eu aprendi a respeitar tudo aquilo que eu vivi, quando eu aprendi a realmente aceitar e como não tem como mudar, só ressignificar isso, a minha vida começou a deslanchar. Eu comecei a conquistar coisas que eu jamais pensei em conquistar. Então é uma decisão mesmo de ressignificar aquilo que passou e respeitar. E hoje, quem participou dos encontros e quem vai participar vai conhecer um pouco a fundo, né, da minha história. E realmente hoje eu não tenho dor nenhuma em falar, eu não tenho problema nenhum em expor. Por quê? Porque é algo que eu ressignifiquei. Honro, respeito e hoje eu estou onde eu estou, cheguei onde eu cheguei relacionado ao que eu vivi. Por mais que você tenha sofrido muito, por mais que você sofreu muitas coisas, mas fala, não, eu
respeito à minha história. A minha história, por mais dolorida que foi, ela me trouxe até aqui. Tira as coisas boas daquilo que foi ruim. Ok? Tira as coisas boas. E que você realmente se perdoe, perdoe o próximo e também peça perdão. Não seja orgulhoso.